Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui, né? Retornando de um breve período de férias. Muitos irmãos aí que eu não vejo desde o ano passado, né? Desde o ano passado que eu não vejo uns rostinhos aí. Mas estamos de volta, glória a Deus por isso. É um prazer estarmos aqui nesta noite bendita para compartilharmos a palavra do Senhor. E nós estamos aí meditando nessa série de mensagens, qual é o tema da série de mensagens? Como é que é isso aí? Qual é o tema da série de mensagens, irmãos? Tesouros de Davi. Amém ou não amém? Então vamos repetir todos juntos? Tesouros de Davi, para você não esquecer que semana que vem eu vou perguntar de novo. Para gravar, né? É o método de assimilação, é o método da repetição. Irmãos, por incrível que pareça, quando falo em tesouros de Davi, isso traz memórias da infância, isso me traz alegria. Eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei de alguns momentos da infância. Quem aqui já brincou de caça ao tesouro? Olha só, quem nunca brincou de caça ao tesouro ou coisas parecidas, né? Eu me lembro de momentos assim da minha infância, brincando na rua e sujando os pés de terra. Olha que coisa bacana. As crianças hoje em dia não têm esse privilégio não, né? Mas eu me lembro de momentos assim. Eu estava preparando essa mensagem da série Tesouros de Davi, eu me lembrei dessa brincadeira de criança, caça ao tesouro, que também já desenvolvemos aqui amplamente em acampamentos de jovens e adolescentes, né? Escondíamos aí tesouros e os jovens iam procurar esses tesouros tarde da noite, sem luz nenhuma. Isso era muito divertido. Verdade ou mentira? Eu quero te convidar a meditar nessa série de mensagens, Tesouros de Davi, com essa alegria que nós já experimentamos na infância. Por que nós nos alegramos quando fazemos alguma coisa? Porque nós fazemos aquilo que nos dá prazer. Então tenha prazer de meditar na palavra de Deus. Curta esse momento de buscar os tesouros de Davi com essa alegria, com esse deleite, não é? E a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós, antes de qualquer coisa, deleite, prazer, alegria, porque é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, amém, irmãos? Então eu quero te convidar a participar e continuar participando dessa série com essa alegria de garimpar os tesouros que estão revelados na palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, no livro dos Salmos. Nós vamos meditar nessa noite, nesse belíssimo salmo, que é o Salmo 16. Vamos meditar aí nos tesouros de Davi, tesouros que são revelados através da instrumentalidade deste poeta, deste servo, deste rei Davi. E quando nós meditamos no livro de Salmos, irmãos, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Por exemplo, em relação ao gênero literário do livro de Salmos. O livro de Salmos ele pode ser classificado em 3 gêneros: hinos, lamentações ou ações de graças. Eles podem se classificar nesses 3 gêneros. E esse Salmo 16, por exemplo, ele se encontra nessa classe de hino. É um hino, irmãos, que é uma verdadeira declaração de fé. É um hino no qual o rei Davi declara uma fé absoluta no seu Deus. Onde ele se refere por várias vezes ao meu Senhor, o meu cálice, o meu Deus. Ele se refere a Deus com um pronome possessivo. Meu, minha herança, minha posse, minha parte. E eu quero dizer para você, nessa noite, meu querido e minha querida, se aproprie das verdades reveladas nas Escrituras. Tome posse dessas verdades. O nosso grande problema é que muitas vezes entendemos as verdades, mas não nos apropriamos destas verdades. E o rei Davi revela aqui 5 verdades que para ele era uma propriedade. Eu quero te convidar a se apropriar dessas 5 verdades na sua vida, para que nós vivamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Para muitos, meus irmãos, antes de lermos o texto, para muitos 2022 começou marcado pela derrota, pela insegurança das muitas águas, por perdas, por luto, por ainda vivermos um cenário de enfermidade. Para muitos, o ano de 2022 começou assim. Derrotas marcadas pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Mas não deve ser assim para o povo de Deus. O certo é que nós não sabemos, irmãos, em que contexto o rei Davi escreve esse Salmo 16. Se ele estava vivendo um momento de fartura, se ele estava vivendo um momento de pobreza, se eles estavam vivendo um momento de saúde ou um momento de enfermidade, um momento de paz ou um momento de guerras. Não se sabe o contexto exato no qual leva Davi a escrever esse belíssimo salmo. Mas o certo é que ele revela para nós aqui uma atitude de um servo de Deus que crê e reconhece no único Deus como o sustento, como o alicerce, como o fundamento de sua vida. Ele dá esse testemunho, um verdadeiro testemunho de fé. Esse hino de Davi é uma declaração de fé. E uma declaração de fé que todos nós precisamos nos apropriar dela no nosso dia a dia. E ele declara no verso 2, Tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Olha que declaração impressionante. Tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Isso é um rei que está falando. Uma pessoa que já havia sido experimentada nas posses, nas riquezas, nas farturas, em vários momentos de sua vida. Tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Então nós vamos garimpar esses tesouros e perceber essas 5 verdades que devemos nos apropriar delas para vivermos uma vida em vitória. Verdades essas que devem fazer parte de nossas vidas, que devem nortear o nosso estilo de vida, que devem guiar os nossos passos. Vamos ler esse belíssimo salmo, Salmo 16, versos 1 a 11. Acompanhe a leitura, meu querido e minha querida. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Verso 6, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo que revele ao seu coração essas verdades. Verdades essas que nós precisamos nos apropriar como verdades nossas. Como verdades nossas, para que elas transformem a nossa vida, transformem as nossas perspectivas e transformem as nossas expectativas. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés,
luz para os nossos caminhos. Pai, te pedimos nessa noite bendita que teu Espírito Santo, o mestre por excelência, que teu Espírito Santo leve nossos pensamentos cativos em obediência à palavra do Senhor, que teu Espírito Santo, ó Pai, nos convença da justiça, do juízo, do pecado, que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos de fato, não apenas entender, mas que possamos nos apropriar dessas verdades que o Senhor mesmo revela para todos nós nessa noite, que o Senhor mesmo revela em sua palavra, que possamos nos apropriar dessas verdades, e que elas possam guiar, ó Pai, as nossas escolhas, guiar a nossa existência, guiar e moldar o nosso estilo de vida, para que possamos viver de fato em vitória, ó Pai, termos uma vida vitoriosa no Senhor, vivermos como o Senhor espera que vivamos, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Davi, meus queridos, ele inicia esse hino com essa declaração de uma certeza absoluta, o cuidado de Deus. Para Davi não havia dúvida de que Deus cuidava de sua vida. E ele inicia: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, ou em ti me refugio. Essa era uma certeza absoluta guardada no coração de Davi. E nós vemos no testemunho, nas narrativas de sua história, que ele de fato cria nessa verdade. Nos seus momentos de reconhecimento do pecado, nos seus momentos de aperto e dificuldades, ele recorria a este refúgio, a este Deus. E Davi inicia esse hino com essa declaração: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio, em ti confio. E Davi expressa essa verdade das Escrituras. Irmãos, eu preciso me apropriar dessa verdade. Uma vida vitoriosa é uma vida guardada pelo Senhor. Essa é uma verdade que Deus revela. Não é nós que criamos essa verdade, é Ele que revela essa verdade ao seu povo. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, o Deus de seus filhos. E ele revela essa verdade, Davi se apropria dessa verdade, e nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Porque uma vida vitoriosa é uma vida guardada pelo Senhor. Uma vida que se sustenta e que confia no único Deus. E Davi expressa essa verdade das Escrituras, de que Deus é poderoso para guardar o seu povo, para guardar os seus. E ele reconhece que necessitava dessa proteção constante, e todos nós precisamos dessa proteção constante, não é mesmo? Todos nós precisamos desse guardar do Senhor, e ele reconhece essa verdade, e ele continua dizendo no verso 2, declarando que Deus é o seu maior tesouro. Uma vida vitoriosa é uma vida guardada pelo Senhor, e ele diz assim: tu és o meu Senhor, pronome possessivo, né? Tu és meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele coloca nessa condição de posse. Porque eu e você precisamos tomar posse das verdades reveladas. De que adianta Deus falar que te amou de tal maneira que entregou o seu único filho, se você entende, mas não toma posse dessa verdade? Não adianta de nada. Porque volta e meia você vai se sentir desamparado. Volta e meia você vai se sentir sozinho. Volta e meia você vai achar que Deus não é Pai. Nós precisamos tomar posse dessas verdades bíblicas, e elas precisam se tornar as nossas verdades. O Senhor é o meu guardador. O Senhor é que cuida da minha vida. E ele continua dizendo aqui nesse verso 2, esta revelação, essa condição, como ele enxerga Deus: tu és meu Senhor, outro bem não possuo além de ti. Nós precisamos fazer essa declaração de fé, irmãos. Quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, nós precisamos tomar posse dessa verdade, porque uma vida vitoriosa é uma vida guardada pelo Senhor. E sem dúvida, este deve ser o sentimento de todo cristão. Mas infelizmente, muitas pessoas querem se aproximar de Deus apenas pensando nos bens que Ele pode promover. Ele como provedor, nos bens que Ele pode derramar.
Muitas pessoas se aproximam de Deus apenas com essa expectativa, ao invés de enxergá-lo como o maior bem que nós poderíamos ter em nossas vidas. Totalmente diferente, não é? É uma expectativa totalmente diferente. É uma percepção de vida totalmente diferente. E Davi está revelando aqui a primeira verdade que eu e você precisamos assimilar. Uma vida vitoriosa é uma vida guardada pelo Senhor. É aquela pessoa que reconhece: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo além de Ti. Tu és o meu guardador. A segunda verdade que nós encontramos nesse belíssimo salmo, que uma vida vitoriosa, irmãos, é uma vida dedicada ao Senhor. É uma vida que se dedica, que se entrega totalmente ao Senhor. Nos versos 3 a 6 ele traz essas verdades, essa revelação, dizendo assim, que nós somos o povo de Deus. Ele faz um contraste. Nos versos 3 a 6, ele faz um contraste entre o povo de Deus com o povo que troca Deus por outros deuses. Observe aí que nos versos 3 a 6, ele está fazendo esse contraste. O povo de Deus por aqueles que trocam o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra, por outros deuses. E ele se refere ao povo de Deus, nesses versos 3 a 6, olha que expressões maravilhosas. Ele chama aqueles que são fiéis a Deus de santos. Santos que há na terra. Está aí assim na sua Bíblia? Santos que há na terra. Ele se refere a você e a mim como notáveis. Estes é que são notáveis. Verso 3, dá uma olhada aí. Você se sente uma pessoa santa? Uma pessoa notável? O que torna uma pessoa notável? O que torna uma pessoa que se destaca? Dá uma olhada para o lado. Na perspectiva do reino, olha para o lado aí. O que torna uma pessoa notável não são os adereços, brinco, relógio, pulseiras, correntes, não é a roupa, não é isso que torna, na perspectiva do reino, uma pessoa notável. Sabe o que nos torna notáveis entre todos os povos? O fato de sermos santos. É isso que nos torna notáveis, porque os seus santos são notáveis. Não é uma qualidade nossa, mas é algo que Deus fez por mim, por você. E o que Ele fez? Por mim, por você, que nos torna notáveis, que nos traz notoriedade. Não é o que nós fazemos, não é o que nós somos, não é o que nós temos, mas foi o que Deus fez por você. E sabe o que Ele fez? Ele te fez santo. No hebraico, no termo original, essa palavra que foi traduzida por santo é separado. Então somente isso, irmãos, não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa separada. Quando a Bíblia fala dos santos na terra, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está se referindo tão somente a pessoas que foram separadas por Deus. Não se refere a pessoas perfeitas, pessoas íntegras, pessoas maravilhosas, não. A notoriedade que Davi se refere a mim e a você, é o fato de que Deus te separou. Assim como Ele separou na velha aliança o povo de Israel. O povo de Israel era um povo notável entre os povos. Tinha notoriedade, porque foi um povo escolhido por Deus. E na nova aliança, eu e você somos separados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Guarda isso no seu coração. A Bíblia se refere a você como santo, como notável, porque Deus te separou entre todos os povos para servi-lo, para glorificá-lo. Amém, irmãos? Isso por si só já é motivo de muita alegria. Nós não estamos aqui porque escolhemos estar, nós estamos aqui porque Ele nos escolheu para estarmos aqui. Nós não o amamos porque escolhemos amar, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa expressão de Davi no verso 3 está em profunda comunhão e harmonia com toda a revelação das Escrituras de que Deus soberano escolhe um povo para si mesmo. E nós estamos
fazendo parte. É isso que nos torna notáveis na terra. Não é a sua aparência, os seus bens, os seus talentos, os seus dons, mas é o simples fato de Deus ter lhe separado entre todos os outros em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E ele faz esse contraste entre os santos e notáveis em relação àqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que rejeitam o único Deus, Criador dos céus e da terra. E ele está apresentando aí aqueles que rejeitam a Deus, que trocam a verdade de Deus pela mentira dos falsos deuses. Estes sofrerão grandes danos, grandes penas. Naquele tempo, irmãos, do Velho Testamento, o povo de Israel tinha sempre que lidar com o problema da idolatria, com o problema dos falsos deuses, com o perigo da falsa adoração. Porque as nações vizinhas tinham seus muitos deuses, não é? E o povo de Israel tinha que lidar com isso constantemente. Tinha que se preservar de se misturar com estas coisas. Tinha que se separar da adoração a falsos deuses. Mas volta e meia, um ou outro, ou toda a nação, caía no erro da idolatria, de buscar por falsos deuses, de ignorar a vontade de Deus. E Davi expõe aqui esse grande perigo dessa prática, e se compromete a jamais prestar culto a esses falsos deuses, que nem mesmo são dignos de serem nomeados. Mas nos dias de hoje, irmãos, no tempo da nova aliança, nós temos depositado a nossa confiança, ou nós temos dedicado as nossas vidas a muitas coisas que não ao Deus Criador dos céus e da terra. A vida de muitos gira em torno da satisfação pessoal. A vida de muitos crentes gira em torno do sucesso profissional. A vida de muitos gira em torno do sucesso financeiro. Ou em torno das vaidades do coração, ou do prazer que a vida possa oferecer. E todas estas coisas, irmãos, se tornam ídolos do coração. Todas essas coisas se tornam ídolos do nosso coração. Porque nós depositamos nossa confiança e nossa expectativa nessas coisas, senão no único Deus, Deus Criador e sustentador de todas a sua criação. E Davi, em contraste a essa atitude, ele no versículo 5, ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu és o arrimo, de quê? Tu és o arrimo? Irmãos, o que é o arrimo da sua sorte? Qual é a porção da sua herança? Davi, em contraste a essas práticas de idolatria que eram tão comuns em sua época, ele declara, após apontar o erro daqueles que trocam Deus Criador pelos falsos deuses, ele declara: o Senhor é a porção da minha herança. Deus, irmãos, é a porção da sua herança. Já parou para pensar nisso? Não é arrogância nenhuma afirmar essa verdade. Não é audácia nenhuma fazer essa afirmação, porque Deus revela dessa forma. Por que você recebeu o Espírito Santo, que é o selo da promessa? Porque Deus é a porção da sua herança. O Espírito Santo é que te garante que você vai perseverar até o fim, porque você já recebeu essa porção da sua herança. Olha que coisa linda. Já tinha parado para pensar nisso? Que quando Deus entrega o Espírito Santo, Ele já está dando porção da herança eterna que todos nós vamos receber? Então não é audácia ou arrogância fazer essa afirmação: tu és a porção da minha herança. É a revelação das Escrituras. O próprio Deus se revela assim, para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, entendendo que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos largados à própria sorte. Ele é o arrimo da nossa sorte. Amém, irmãos? E ao contrário de tudo aquilo, Davi sabe que Deus é o único merecedor de toda a glória.
Ele entende, porque ele assimilou e se apropriou dessas verdades, que o Senhor é a porção de sua herança, que o Senhor é o cálice. O que é essa linguagem figurada? Tu és o cálice, representa para mim e para você. Tudo que você recebe vem dele. Assim como a água num copo. O Senhor é o cálice, tudo que eu recebo vem dele. Por isso ele faz essa expressão, é o seu cálice, é o sustento de sua vida. Davi está admitindo que tudo que vem, tudo que ele tem vem de Deus. Ele é o cálice, ele é a porção da herança. Tudo que tenho vem dele. Olha que coisa linda. E é só um poema, é um hino de confissão, de declaração de fé, mas que trazem tantas verdades e tantos tesouros que nós precisamos nos apropriar. E a terceira verdade que eu e você precisamos nos apropriar, nós encontramos aí nos versos 7 e 8. Uma vida vitoriosa, meu querido e minha querida, é uma vida sobre o conselho do Senhor, sob, e não sobre, sob o conselho do Senhor. De onde você recebe o conselho para a sua vida? De onde você tira a instrução para os seus dilemas? Davi está revelando que o Senhor é o seu conselheiro. Uma vida vitoriosa é uma vida sob o conselho do Senhor. Ele está dizendo nesses versos 7 e 8, que o Senhor é quem o aconselha. Inclusive ele declara, a aprender do Senhor até durante a noite. Está aí no verso 7. Ele está declarando que ele aprende, bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. No texto original, essa palavra que foi traduzida por noite está no plural, dando a ideia, trazendo a ideia de noite após noite. Então poderia ser traduzido assim, pois até durante as noites o Senhor me aconselha. É essa a ideia, noite após noite eu sou aconselhado pelo Senhor. Era um aprendizado contínuo. E ao dizer que o Senhor o aconselha, Davi usa uma palavra que dá ideia, essa palavra que foi traduzida por aconselhar, é uma palavra que dá uma ideia de repreensão, de correção, que está muito alinhado com o ensino bíblico, que diz lá em Hebreus 12, versos 5 e 6, que o Senhor corrige a quem ama, que o Senhor açoita a todo filho a quem recebe. É esta palavra que foi traduzida por aconselhar, essa é a repreensão, essa correção que um pai amoroso presta a um filho. Olha que coisa linda. Durante a noite nós aprendemos debaixo do conselho do Senhor. Davi também fala de Deus como o seu defensor. Ele diz, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Quem o Novo Testamento revela que está à direita de Deus Pai? Quem? E Jesus é o nosso defensor, o nosso advogado. Olha só como ele se apropria dessa verdade. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. À sua direita está o advogado dos advogados, o defensor dos defensores. Não basta entender, eu preciso me apropriar dessa verdade. Porque uma vida vitoriosa é uma vida que se aconselha no Senhor, que está debaixo do conselho do Senhor. E eu preciso me apropriar dessa verdade, irmãos. Ele está à minha direita, que Ele é o meu defensor, Ele é o meu guardador. E ao dizer que Deus está à sua direita, Davi pensa em Deus exatamente como esse advogado, esse defensor. Por isso ele pode afirmar com toda certeza de que não há nada que ele possa temer, nada que ele venha temer, que venha a abater, desencorajar, pois o meu defensor não permitirá que eu seja abalado, que eu seja derrotado. Irmãos, nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Em dias que se aproxima a volta de Cristo,
quanto mais se aproximar a volta desse supremo defensor, piores ficarão as coisas. Já é profetizado. E nós precisamos nos apropriar dessas verdades, para não sermos abalados no dia mau, mas permanecermos firmes no Senhor. Amém, queridos? Davi também revela uma quarta verdade que nós precisamos nos apropriar, irmãos, nos versos 9 a 10. Acompanhe essa leitura no verso 9 e 10, que diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Uma vida vitoriosa é uma vida que vence a morte. Não é à toa que esse Salmo 16 é chamado de Salmo messiânico. Davi está apontando aqui para uma promessa, é uma palavra profética, que aponta para Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, e aquele que também nos ressuscitará no dia do Senhor, aquele que nos fará vencedores sobre a morte, amém, irmãos? Ele está aqui com essa palavra profética, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Jesus foi o primeiro, e nós no dia do Senhor seremos ressuscitados e glorificados com Cristo Jesus. Nós não permaneceremos na morte, nós ressuscitaremos para uma vida eterna. E Davi está se apropriando dessa verdade, dessa palavra profética, apontando para Jesus e se apropriando dessa verdade para si mesmo, porque é uma verdade que enquadra todos nós estamos enquadrados nessa verdade, por meio de Jesus Cristo. E por isso, o Salmo 16 é também considerado um salmo messiânico, que aponta para o Messias, o Salvador, que aponta para Jesus Cristo, a obra que Ele realizou e a obra que será realizada em nós. Esses versos são aplicados de uma forma imediata ao próprio rei Davi e a todos os crentes, todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, o apóstolo Pedro também aplica esse mesmo salmo em seu discurso evangelístico, lá em Atos capítulo 2, versos 25 e 28. Ele se apropria dessas palavras em seu discurso missionário. Bem como mais tarde o apóstolo Paulo também se apropria dessas palavras em seu discurso lá em Atos 13, apontando para a obra de Cristo e o que nos aguarda em Cristo Jesus. Nós não permaneceremos na morte. Um dia seremos ressuscitados e glorificados com o Senhor. É isso que anima o seu coração? Querido, querida, a morte não é um ponto final para o crente. Poderia ser um ponto e vírgula, não um ponto final. A morte não é um ponto final para o crente. E nós precisamos nos apropriar desta verdade revelada nesse belíssimo salmo. E reconhecer que uma vida vitoriosa é uma vida guardada pelo Senhor, mas é uma vida também que vence a morte, porque Jesus Cristo venceu a morte por nós. Então nós não temos o que temer. Não importa o tempo que Deus nos permitir viver nessa vida terrena, 15, 20, 50, 80, 97 anos, 120 anos. O fato é, nós seremos despertados do sono da morte, e um dia viveremos para sempre com Ele. É a verdade seguinte, no verso 11. Uma vida vitoriosa, irmãos, é uma vida que desfrutará a eternidade ao lado do Senhor. De que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De nada resolve. De que me adianta todo o sucesso terreno e permanecer na morte para sempre, na morte eterna? De nada resolve. E Davi completa no verso 11 essa verdade: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Uma vida vitoriosa é uma vida que desfrutará a eternidade ao lado do Senhor, porque qualquer vitória sem essa vitória é um fracasso.
De nada adianta, irmãos, termos tudo nessa caminhada terrena e no final das contas permanecermos na morte eterna. Esta é a quinta verdade revelada nesse belíssimo salmo. Se aproprie dela. Não tema o amanhã. Não tenha receio das mazelas da vida. Porque o Senhor é o seu guardador. O Senhor é aquele que te aconselha. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te faz vencer a morte. E o Senhor é aquele que te fará viver as suas delícias perpetuamente ao lado dele. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades. E aqui nesse Salmo 16, irmãos, nós temos um esboço do quadro da eternidade. É só um esboço, uma pincelada do quadro da eternidade. Davi está revelando aqui nesse verso 11 esse esboço. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Desfrutarei das delícias perpetuamente. É um esboço, irmãos. A Bíblia não traz. Pensa comigo. O que a Bíblia revela sobre a eternidade? Como será o porvir? Revela muito pouco. A Bíblia não traz detalhes sobre como será a nossa vida na eternidade. Tem gente que até que brinca, né? Que na eternidade vai ter churrasco do melhor, né? Tem gente que brinca que na eternidade vai ter das melhores comidas. Tem gente que brinca. Mas a Bíblia não revela como é que será na eternidade. Não descreve essas maravilhas, essas bem-aventuranças eternas. O apóstolo João, que mais falou sobre a eternidade, escreveu o seu livro Apocalipse repleto de linguagem simbólica. Porque a nossa palavra, irmãos, é muito limitada para descrever essas delícias que serão desfrutadas perpetuamente. Mas o que de fato é importante sabermos a respeito da eternidade? Você já se perguntou sobre isso? O que de fato é importante sabermos sobre a vida eterna? Pensa um segundo, que resposta você me daria a essa pergunta? Sabe o que é de fato importante sabermos sobre a vida eterna? É sabermos que em Cristo Jesus estaremos lá. Amém, irmãos? Isso que importa, irmãos. É isso, é a única coisa que importa. É sabermos que de fato estaremos lá em Cristo Jesus. Como vai ser? Deus não revelou. Então não precisamos nos preocupar, especular, criar cenários. Mas o fato é, Deus revelou que nós estaremos lá perpetuamente com Ele. E Davi tinha essa verdade muito clara em seu coração, que ele estaria curtindo as delícias perpetuamente ao lado do Senhor. Diante de sua presença, ali haverá plenitude de alegria e delícias sem fim. O livro de Apocalipse revela, né, que o Senhor enxugará as lágrimas de todos os olhos. O pranto será trocado pelo sorriso, pela alegria. A dor será trocada pela paz de espírito. Mas o fato é, nós estaremos lá, em Cristo Jesus. Irmãos, são 5 verdades desses tesouros de Davi, que precisam ir além do entendimento. Compreender apenas não resolve. Nós precisamos nos apropriar dessas verdades. São minhas essas verdades. Você se sente assim? Parte do reino? Deus não só revela o reino, Ele te incluiu no reino. É a maior obra de inclusão social, foi a obra que Jesus fez na cruz. Ele te incluiu no reino de Deus. Você se sente parte de fato? É essa a sua naturalidade? Reino de Cristo? Nós precisamos nos apropriar dessas verdades. E para concluir, irmãos, uma vida vitoriosa é uma vida que reconhece e que se entrega ao único e verdadeiro Deus por meio de Jesus Cristo, compreendendo e se apropriando dessas 5 verdades. Uma vida guardada pelo Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida sob o conselho do Senhor, uma vida que vence a morte e uma vida eterna ao lado do Senhor. Essas verdades foram reveladas por Deus a seu respeito. Se aproprie delas
e vivam uma vida vitoriosa, independente das misérias do mundo, independente do caos climático, independente de enfermidades, independente de desemprego, independente de luto. Se aproprie dessas verdades e creia na verdade que Deus revela a nosso respeito e viva de acordo com esta ótica, para louvor e glória do seu Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Ore. Assim como Davi se aproprie dessas verdades. Meu Deus, meu cálice, minha herança, minha porção. E viva uma vida independente, vitoriosa, independente das circunstâncias que nós vamos passar na nossa caminhada. Testemunhe essas verdades, conquistadas na cruz de Cristo a seu respeito. E viva essas verdades. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que traga profundo convencimento, que traga profunda convicção, a ponto de passarmos a enxergar a vida de outra forma, a ponto de enxergarmos a igreja do Senhor de outra forma. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra bendita. Palavra, ó Pai, que aconselha, palavra que exorta, palavra que corrige, palavra que encoraja, palavra que consola. Te louvamos porque tu és um Pai presente, um Pai que não se descuida dos seus filhos, um Pai que iniciou uma obra e que completará essa obra em nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por cada vida que aqui se encontra, por cada lar aqui representado. E te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que esses tesouros que foram revelados através da tua palavra, continue ecoando em nossas mentes e corações, a ponto de não estarmos alheios, mas de nos apropriarmos dessas verdades como verdades em nossas vidas, e que essas verdades venham conduzir os nossos passos, venham moldar o nosso estilo de vida, venham transformar a nossa perspectiva de vida, e venham moldar as nossas expectativas, para que possamos viver, ó Pai, não com a noção do mundo, mas com a noção do reino do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor e agradecemos por essa noite bendita, clamando ao Senhor, continue falando, derramando a tua graça sem fim sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar o Ministério de Louvor à frente, vamos encerrar esse momento.